Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou o professor Daniel. Você está preparado para mais uma viagem pela nossa história? Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje, iremos estudar sobre a invenção do comércio e a circulação de produtos, o surgimento do comércio e a interação entre culturas. Me responda essa pergunta. Onde podemos comprar esses tipos de produtos? Calças, meias, camisas, saias, calçados, frutas, verduras, legumes, pães, óleo, computador, celular, tablet. Quando eu preciso comprar algum desses produtos, eu vou a mercadinhos, mercearias, tabernas, lojas, shopping centers, supermercados, feiras, entre outros. Há uma variedade de lugares onde encontramos esses produtos. Até em aplicativos ou em lojas virtuais, podemos adquirir esses produtos hoje em dia. E na hora de pagar, temos várias opções de pagamento: cartão, dinheiro, transferência bancária e alguns usam cheque. E bem recentemente surgiu o Pix, que é uma forma de transferência bancária através do aplicativo do próprio banco. Quando estudamos sobre os nossos antepassados lá na pré-história, vimos que os primeiros grupos familiares que conviviam entre si praticavam agricultura de subsistência, ou seja, eles cultivavam apenas os alimentos necessários para o seu sustento. A criação de animais também era feita apenas para garantir a sobrevivência do grupo, produzindo alimento, lã ou couro. Na medida em que as técnicas agrícolas se aperfeiçoaram, a produção foi aumentando. Isso fez com que mais alimentos fossem produzidos, mais que o necessário. Então, esse excedente passou a ser trocado entre os diferentes grupos. Dessa forma, os alimentos cultivados e os animais criados eram trocados por outros itens, que não eram produzidos por aquele grupo. Por exemplo, vamos imaginar que nós vivemos lá na pré-história e a minha família aprendeu a criar peixes, enquanto a sua é excelente no cultivo de arroz. A minha já não sabe plantar e colher arroz. A sua não tem jeito com os peixes. Como faríamos para comer um peixe com arroz? Ou você preferiria comer só o arroz? Ou só o peixe? Para que pudéssemos resolver essa situação, poderíamos fazer assim: te daria uns peixes em troca de arroz. Isso ajudaria a suprir as necessidades dos grupos em relação à alimentação. Essa prática é chamada de escambo, quando é a troca entre produtos sem que haja a necessidade de ter uma moeda intermediando essas trocas. Ou seja, quando um produto é trocado por outro sem dinheiro. Um detalhe dessa prática de escambo é que as trocas não precisam necessariamente ter equivalência de valor. Podemos dar vários exemplos hoje sobre o escambo, como ele acontece hoje em dia. Uma troca de lápis por caneta, folhas de papel por borracha, um biscoito por um bombom, um gole de refrigerante por uma mordida naquele sanduíche entre colegas, o conserto de uma bicicleta por uma carona e assim vai. Quando passaram a ter uma maior oferta de alimentos, as condições de vida e de alimentação também melhoraram. Isso resultou num aumento dos grupos humanos, que se tornaram cada vez mais populosos. Esse aumento populacional provocou um aumento das trocas. Nesse período, também passaram a produzir ferramentas, utensílios de cerâmica e vestimentas para serem trocados entre si, tendo início aí a especialização do trabalho. Enquanto alguns trabalhavam nas plantações, outros se dedicavam a produzir tecidos ou a cuidar dos animais. Com o passar do tempo, esses grupos começaram a dar valores diferentes para cada produto e, para isso, usavam o critério do tempo necessário para produzi-lo. Dessa forma, cada produto que levava um certo tempo de trabalho teria um valor específico, diferente de outro produto que levava outro tempo. Por exemplo, um agricultor trabalhando na terra, arando, semeando, irrigando, cuidando e colhendo cereal depois de alguns meses. Uma artesã lavava, cortava e costurava o couro do animal para fazer um par de sapato em semanas. Um caçador, que precisava esperar a época do ano adequada para caçar, conseguia abater várias aves em um mesmo dia.
Seguindo essa ideia de equivalência entre os diferentes produtos e diferentes trabalhos, podemos exemplificar assim. Um caçador poderia trocar 3 aves e receber um fardo de trigo em troca. Um par de sapatos produzido pela artesã poderia corresponder a 4 cestos de peixe. É importante ressaltar que, apesar de não haver troca com equivalência dos valores, isso não virou uma regra. Ainda havia, sim, a troca direta de um produto por outro, o escambo. Devido a isso, surgiu as primeiras moedas, para facilitar essas trocas, que não poderiam ser realizadas entre esses produtos. Isso possibilitou também a ampliação das relações comerciais. Podemos dizer que moeda é o meio pelo qual são efetuadas as transações monetárias relacionadas à moeda. Ela pode ser considerada o dinheiro que constitui as notas, geralmente aquelas notas de papel. Pode ser a moeda que conhecemos, aquela pecinha metálica. No Brasil temos moedas de 1, de 5, 10, 25 e 50 centavos e R$1. Há também o significado de moeda no sentido mais amplo, que se refere à moeda nacional de um país. No caso do Brasil, o nosso real. Essencialmente, moeda é tudo aquilo que é aceito em troca por bens e serviços, ou seja, como dinheiro ou trocas de produtos. As moedas surgiram como símbolo de equivalência, mas não eram que nem essas que nós conhecemos hoje, feitas de aço. Então, como eram essas moedas? Eu acho que você vai se impressionar com a resposta. Você já viu semente de trigo? Para quem não conhece, essa é a semente de trigo. Os primeiros grupos utilizavam sementes de trigo como símbolo de equivalência da troca de produtos, ou seja, de moeda. Elas serviam como uma espécie de moeda de troca. Por exemplo, uma artesã, ao invés de oferecer calçados em troca de arroz, podia usar sementes de trigo. O agricultor receberia as sementes e poderia usar para realizar uma nova troca com um caçador. E assim sucessivamente, continuaria o fluxo de troca de sementes de trigos por produtos. Mas nem só as sementes de trigo eram utilizadas como moedas, nesse processo de equivalência para trocas. Algumas regiões da África e da Ásia utilizavam conchas, que eram bem práticas para serem usadas e transportadas. Os astecas usavam sementes de cacau, aquele mesmo cacau que surgiu o chocolate. Com elas, era possível comprar frutas, grãos, joias, calçados, vestimentas, ferramentas e etc. Na Roma Antiga, utilizava-se sal como moeda para comprar alimentos, roupas e até para pagamento de soldados. E foi daí que surgiu o salário. Com o passar do tempo, essas relações de troca comercial foram se ampliando, e na medida em que os grupos foram crescendo. Esse comércio foi se expandindo de tal forma que essas relações locais necessitaram avançar para outros lugares. Os fenícios tiveram um grande desenvolvimento de seu comércio devido ao pioneirismo em relação às embarcações, que permitiram avançar além mar e entrar em contato com diversas civilizações do mar Mediterrâneo. Como nós podemos ver, a Fenícia ali pintadinha de verde, dali os fenícios partiram pelo mar Mediterrâneo por várias civilizações e começaram as suas trocas comerciais além do seu território. A circulação dos vários produtos produzidos pelos fenícios despertou bastante interesse da classe que comandava essa atividade comercial. Isso possibilitou um aumento nas relações comerciais entre outros povos e culturas diferentes. Agora te pergunto, você conseguiu observar as transformações ocorridas nesses processos de deslocamento das pessoas e das mercadorias? Inicialmente, percebemos como os grupos foram mudando, aumentando em quantidade de pessoas, aumentando a produção de alimentos, trocando alimentos e produtos entre si. E na medida em que os grupos foram se tornando mais complexos, a necessidade de deslocamento e o fluxo de produtos aumentou bastante. Assim, analisamos de forma mais clara como os processos de troca foram se adaptando aos poucos, na medida em que as relações de trabalho e de produção foram se ampliando. Mas hoje, vamos dar uma pausa aqui porque essa história vai continuar em outra aula. Agora, vamos testar nossos conhecimentos. Acompanhe comigo a hora da atividade.
Vamos à nossa atividade 1. Os primeiros grupos familiares que conviviam entre si cultivavam apenas os alimentos necessários para o seu sustento. Na medida em que as técnicas agrícolas se aperfeiçoavam, a produção de alimentos aumentava, fazendo com que os alimentos fossem produzidos mais que o necessário. A partir desse entendimento, indique o que acontecia com o excedente da produção. Alternativa A: o excedente era desperdiçado e jogado fora. Alternativa B: o excedente passou a ser trocado entre os diferentes grupos. Alternativa C: o excedente era vendido em troca de dinheiro. Alternativa D: o excedente passou de geração a geração. Vamos só lembrar, a pergunta é: indique o que acontecia com esse excedente da produção. Vamos só lembrando que os primeiros grupos familiares começaram a cultivar apenas para o seu sustento. Aí as técnicas agrícolas foram se aperfeiçoando, a produção de alimentos aumentou. Se a gente lembrar que os grupos, eram diferentes grupos, a gente pode pensar um pouquinho da melhor forma o que acontecia com esse excedente. A resposta certa é a alternativa B. O excedente passou a ser trocado entre os diferentes grupos. Lembrando da história do peixe lá que a minha família produzia, o outro arroz, então eles começaram a trocar os produtos entre si. Na atividade 2, na prática de escambo há trocas de produtos. Essas trocas não precisam necessariamente ter equivalência de valor e ocorre quando um produto é trocado por outro. Nesse sentido, assinale a alternativa que indica uma definição correta de escambo. Alternativa A: troca de funções nos trabalhos especializados. Alternativa B: troca de produtos por meio de moedas, como trigo e sal. Alternativa C: troca de moedas convertidas em produtos. E alternativa D: troca entre bens sem que haja a necessidade de ter uma moeda. Então, lembrando, falamos sobre o escambo, que era aquela troca, Qual será, então, a melhor definição para escambo, de acordo com as alternativas que nós vimos agora? A alternativa certa é a letra D. O escambo é a troca entre bens sem que haja necessidade de se ter uma moeda. Muito bem se você acertou. Vamos à atividade 3. As primeiras moedas surgiram para facilitar as trocas que não poderiam ser realizadas entre produtos. Assinale a alternativa que não indica corretamente uma afirmação sobre a função da moeda. Ou seja, nós temos algumas funções da moeda nas alternativas, só que existe uma alternativa que não indica essa função correta. Alternativa A: moeda é o meio pelo qual são efetuadas as transações monetárias. Alternativa B: moeda é tudo aquilo que é aceito em troca por bens e serviços. Alternativa C: as moedas surgiram apenas para dificultar as relações de trocas de produtos. E alternativa D: a moeda surgiu como sinal de equivalência de produtos. Falamos sobre moedas e temos 3 alternativas que falam realmente sobre a função da moeda, mas tem uma que não faz isso. Qual será essa alternativa? A alternativa C: as moedas surgiram apenas para dificultar as relações de troca de produtos. Mas muito pelo contrário, as moedas surgiram foi para facilitar essas relações. Ou seja, essa afirmativa está incorreta sobre a função da moeda. Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Hoje falamos sobre o surgimento do comércio e a interação entre culturas. Com o aperfeiçoamento das técnicas agrícolas, a produção foi aumentando e gerando um excedente de produção. E esse excedente passou a ser trocado entre os diferentes grupos. Essa troca direta de produtos é chamada de escambo, quando não há necessidade de ter uma moeda intermediando essas trocas. Há a especialização do trabalho, onde uns trabalhavam nas plantações e outros produziam tecidos ou cuidavam dos animais. Com o passar do tempo, cada produto começou a ter valores diferentes.
determinado pelo tempo necessário para produzi-lo. Alguns produtos começaram a receber valor mais altos que outros, e isso dificultou a troca de produtos por equivalência. E para facilitar, surgiram as primeiras moedas. E para isso eram utilizadas sementes de trigo, conchas, sementes de cacau e sal como moedas de troca. As relações de troca comercial foram se ampliando e o comércio foi se expandindo, aumentando também a circulação de vários produtos. Isso possibilitou um aumento das relações comerciais entre outros povos e culturas diferentes. Mas essa parte vai continuar na próxima aula. E eu espero que você tenha aprendido bastante com a nossa aula de hoje. Mas essa história não acaba aqui. Que tal se aprofundar ainda mais sobre esse assunto? Afinal, é muito bom conhecer a nossa história. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.